Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão da grande vitória do São Paulo ontem contra o Vasco. 3-0, cabia até mais gols. Lucas Moura foi o destaque da partida, marcando 2 gols. O Luciano também, Caleri deu assistência. Vamos acompanhar aqui um trecho do pessoal da ESPN Brasil. Créditos na descrição, deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. A gente já falou isso aqui, assim, a vitória na Copa do Brasil criou uma expectativa no torcedor do São Paulo que depois da Copa do Brasil, o mínimo era Libertadores da América. Eu vejo que o perfil das redes sociais e às vezes é muito parecido ao perfil de quem pressiona o presidente ali nos corredores, os grupos políticos, que é um perfil de gente que não entende bolhufas de futebol. Assim. Uma coisa é você ser apaixonado, torcer, só estar trocando emoções. A outra é tentar entender um pouco daquilo que acontece dentro de campo. E criou expectativa com todos esses desfalques que você aqui deixou bem claro, são desfalques em todas as etapas do campo, de que mesmo assim o São Paulo ganharia tudo. E aí depende do contexto, conseguiu ganhar a Copa do Brasil no ano passado, mas não tem esta seleção que o torcedor São Paulino acredita. Não tinha individualmente times melhor que o do Palmeiras e do Flamengo que não no ano passado. Não tinha quando foi campeão da Copa do Brasil. Então é o seguinte... E o desse ano é pior. O Dorival conseguiu fazer muito com aquela equipe. Sim. Não significa que aquela equipe não tenha adversários e que adversários não tenham se modificado e ela troca ali... Ela vai trocar, né? Ela vai trocar vitórias, derrotas, empates com todos os outros que vão melhorar também. Então, assim, não olhar para o futebol dessa forma, esse futebol, ele hoje em dia, acho que está todo mundo doente, assim, sabe o que eu penso, né? As pessoas ficam muito doentes com o futebol. E é uma relação doente com o Subeldia, com esses grupos, com redes sociais, que a maioria não existe, ou só existe teclando, você passa na rua, você não vê ninguém. Porque, cara, eles param para olhar o que está acontecendo aqui, para tomar decisão dentro de campo. É assim que muitos fazem. Exato. Cara, é uma loucura. Cara, então, o São Paulo... Por isso que eu insisto que a torcida tem que se manifestar por aqui também. A torcida, que eu até acredito que seja a maioria que deseja a permanência do Zubeldia. Mas como não é uma coisa unânime, eu acho que o dirigente, se tem esse interesse, ele se sente, vou dizer, autorizado a iniciar esse processo. Porque, cara, eu tenho certeza que se 100% da torcida do São Paulo dissesse hoje que quer a permanência do Zubeldia, que apesar das eliminações nas Copas, e acho até que à medida que a eliminação nas Copas vai se distanciando, talvez esse sentimento vá mudando. Esfriando. Porque depois da eliminação para o Botafogo, uma eliminação, repito, para um Botafogo muito melhor, nos pênaltis, depois daquela eliminação, era impressionante. Mas será que o que a gente via de gente o torcedor saca isso, que o adversário é melhor? Não bate porque pênalti. É tão óbvio que o Botafogo é melhor. Eu acho que não se olha muito para o adversário na hora dessas avaliações. E o Diego Aguirre ainda falou agora, essa semana, olha, gente, vai ser muito mais difícil contra o Botafogo, que é um time melhor que o Flamengo. Claro. O Botafogo hoje em dia, está melhor do que o Flamengo. É isso. E isso é óbvio que o Peñarol terá muito mais dificuldade com o Botafogo do que teve contra o Flamengo. Exemplo, Peñarol. Né? E até o treinador adversário falou isso. E o torcedor não consegue reconhecer isso. O outro torcedor... Quando o São Paulo jogou 3 vezes com o Botafogo no ano, não perdeu os jogos. São 3 jogos. 3 empates. Perdeu os jogos. 3 empates. E no segundo tempo do jogo do Morumbi, tanto na volta do jogo, os 2 jogos, óbvio. Sim. O jogo da Libertadores, quanto o jogo do Brasileiro, jogou muito bem. Segundo tempo bom na Libertadores, no jogo do Brasileiro, jogou muito bem. Muito bem, contra um time, repito, muito mais caro, melhor. Sim. Individualmente, muito superior ao São Paulo. Hoje, por exemplo, o São Paulo tem um monte de chances de gol. O São Paulo tem jogadores tecnicamente do mesmo nível do Botafogo. Estou falando só das finalizações, estou falando da construção, da roubada de bola. O São Paulo faria o dobro de gols do que fez hoje contra o Vasco. O São Paulo tem ali algumas dificuldades, porque o São Paulo tem bons jogadores. São Paulo, a grande virtude desse time de São Paulo, as virtudes é que esse time de São Paulo é um time muito guerreiro. Os jogadores são extremamente comprometidos, respeitam demais a camisa. É um time de caráter, é um time muito competitivo. Ganhou o título contra equipes melhores, bem treinado, mas não é um time tecnicamente brilhante. E entrou pelo cano com contusões que mudaram o sentido do jogo, como o Alisson, por exemplo. Isso é o que mais faz falta. Foi uma descoberta maravilhosa ali do Dorival, tem que dar o crédito de um cara que era o cara que era aquele do 4-2-3-1, ele era o ponta pelo lado esquerdo. E ele virou um volante. E um ótimo volante. Excelente. Então, cara, seguinte, você começa a perder esse jogador, ele conseguiu
o Zubeldia estava fazendo algo que ninguém tinha conseguido ainda, que era inserir o Ferreirinha como o ponto esquerda, para ficar bem claro, e com relevância, com importância. Ele perdeu o Ferreirinha também. Perdeu também. Você é um cara que faz muita falta. Imagina, o Lucas tem que ficar quebrando o galho, o Lucas deslocado, onde ele rende menos. Isso. Porque senão ele tem que mexer no Luciano também, cara, em função da ausência do Ferreirinha. Pô, e o torcedor não reconhece isso. Assim, quando eu vejo falar mal do Zubeldia, primeiro que eu acho uma loucura. Nenhum treinador, eles não são mágicos, não são magos, gênios, mas ele não é um mau treinador, ele é um ótimo treinador. E é a coisa mais difícil hoje você contratar um bom treinador para o seu time. São Paulo tem. E estão tentando rifar o cara. Eu não consigo entender. Inacreditável. O São Paulo, em 2021, ele fez 48 pontos no Campeonato Brasileiro. 48 em 38 rodadas. Em 2022, ele fez 54. O São Paulo fez 53 o ano passado. Ele já está com 50. O São Paulo ganhou o primeiro jogo fora de casa na última rodada do Caio Paulista, ano passado. É isso. Um jogo. É isso. Fora de casa. Ele já cravou 50 pontos, ele está perto de fazer a melhor pontuação aí. É que em 2020 o São Paulo fez 66 pontos. Estava até vendo aqui, acho que foi isso. 66 pontos. Mas espera aí, só para deixar claro. Pontos, assim, não é uma crítica ao Júlio Casares, etc. Mas o aproveitamento era do período antes de... Porque é o que aconteceu. Não, sim, entendo. O campeonato terminou depois por causa da Covid. É aproveitamento até dezembro. Quando ele assume... Tem o declínio. Despenca, então eu não considero esse campeonato quando o São Paulo era líder e aí despenca. Isso. Exatamente. Só para... Mas dos últimos 3, agora o 4º campeonato em sequência, o São Paulo está muito próximo já de fazer uma pontuação. Por que eu estou falando dessa pontuação? Porque o São Paulo ficava se arrastando até o final do campeonato e até correndo, flertando com algum risco de rebaixamento. O ano passado teve a questão da Copa do Brasil, que o São Paulo... Enfim, largou o campeonato. Dorival mesmo admite isso. Lá meio que largou o campeonato. Retrasada Sul-Americana. Exatamente, Sul-Americana. E aí começou, porque teve a Copa do Brasil também. Sim. Que o São Paulo viu o Palmeiras, passou pelo Palmeiras, e o discurso do Rogério Ceni falou, bom, agora eu tenho que encarar as duas competições. Vamos mudar as coisas. Não é? Mudou o rumo. É isso. E aí o São Paulo ficou naquela... O São Paulo já está com 50 pontos, gente. Isso daí, eu acho que assim, existe uma avaliação de treinadores que é feita de maneira emocional e é compreensível que seja feita de maneira emocional por parte do torcedor. O que eu quero dizer com isso? Para mim, o melhor exemplo recente do São Paulo é o Crespo, que parecia que era o maior gênio da história dos treinadores de futebol. Que ganhou o Campeonato Paulista. Claro que aquele contexto, aquele momento, aquele título tinha um valor para o São Paulo que eu considerava importante. O Birner até discordava, mas assim... Continua discordando. Não, tudo bem, mas eu acho que assim, foi legal para um monte de criança são paulina que nunca tinha visto o time campeão. Foi algo que teve o seu valor, afinal, contra o Palmeiras. Tal. Agora, se você for avaliar o jogo, as vitórias, o aproveitamento, contra quem o São Paulo jogou, como vence, mesmo os jogos da final, a bola de... Assim, o que eu quero dizer é que o trabalho do treinador racionalmente ali não era tão brilhante como muita gente quis fazer crer naquele momento. E o Campeonato Brasileiro depois mostra isso. Sim, né? Mas o que fica? O título, conquistou a taça e tal, que foi um discurso muito oposto utilizado para o Fernando Diniz. Sim. Historicamente, não estou nem falando só do São Paulo, mas que depois chega e que faz o time ir bem, brigar inacreditavelmente por um título brasileiro, faltando, sei lá, até 10 rodadas, mais ou menos isso, o que parecia absolutamente impossível e que racionalmente, pelo menos pela avaliação do dirigente, deveria ter um peso maior. O dirigente acho que tem toda a obrigação de entender, beleza, cara. O torcedor estava feliz com o Crespo, porque o Crespo trouxe uma taça e tal, mas o que esse cara entende, o que esse cara me entrega, e o que esse cara entende, o que me entrega, o quanto disso aqui tem valor para eu avaliar se esse técnico deve ou não permanecer. Eu acho que são coisas diferentes. Porque você dizer ganhou uma taça, muitas vezes não é o suficiente. E a história do futebol brasileiro mostra isso. Você olhar para um campeonato difícil e brigar até o final num campeonato difícil por pontos corridos, talvez tenha um valor maior, você olhando para frente. Agora, não é assim que as coisas funcionam. Não é só no São Paulo, evidentemente. É algo que acontece em todos os clubes. A gestão de técnicos aqui ela é muito emocional, né? Sim. Ela é muito baseada no momento. E por isso que eu digo que isso aqui vale... Agora, no caso do Zubeldia, me surpreendeu.
me surpreendeu pelos adversários que eliminaram o São Paulo nas Copas, pela qualidade desses adversários. Como foram as eliminações, pelo ótimo campeonato brasileiro que o São Paulo faz, porque se você olha para uma quinta colocação do São Paulo, tá bom, você pode dizer que os 4 que poderiam estar acima não seriam exatamente esses? Só Fortaleza. Só Fortaleza. Só Fortaleza. Exatamente, Porque só Fortaleza. Botafogo, Palmeiras e Flamengo é para estar acima do São Paulo mesmo. E o Inter se você também. olhasse o começo É que do o Inter tem a questão do Rio Grande do campeonato, Sul também, que pesa muito, então Claro. tem que Se colocar você olhasse o isso. começo Assim, do campeonato, não é você um mau colocaria o trabalho, Inter, é o isso que eu tô Atlético dizendo, Mineiro. né? Você colocaria o próprio Atlético Mineiro. Vou dar um É uma exemplo. surpresa. O Bahia... São Paulo ganhou metade dos jogos. São Paulo fez 30, ganhou 15. O Bahia, com o investimento que tem, se o Bahia ficar na frente do São Paulo, não tem nada de estranho. Sim? Não tem nada de estranho. Olha a classificação aí. Então, assim, eu não sei o que mais podem querer. E quando, por exemplo, os jogadores que ele pediu não foram contratados. Né? E depois que perderam algum jogo, por exemplo, perdeu o Caio Paulista no começo do ano. Não veio lateral. Veio o Jabal Lewis na última janela de transferência, lateral da Irlanda do Norte, que joga respeitosamente a 3ª divisão da Nations League. É isso. E às vezes sai durante os jogos. Não tô falando que é mau jogador, estou falando que não é aquela coisa. Aí... Werner, Jamal Lewis. Quem conhecia? Tudo bem. Esse é um ponto. Os viciados em futebol inglês. Só isso. Perdeu o Alisson. Tentaram o Thiago Mendes, não conseguiram contratar. Veio o Santilongo. Sabe? E vem tudo em cima da hora, sem planejamento. Os que vieram no começo do ano, Luiz Gustavo, joga. Sim. Sabino, ninguém dava... Joga. Ferreirinha, joga. O treinador já reclamou do elenco alguma vez em entrevista? Em entrevista, nunca. Nunca, cheio de limites. Eu me pergunto o que mais querem de um técnico. Pois é. Vamos ver o Rafael Paiva? Querem que ele bata pênaltis? Aí não dá, né? Vamos lá, Zubeldia. Es un momento del campeonato donde sentíamos que teníamos que trocar en algunas posiciones. Ahora quedan 8 fechas para poder terminar el Brasileirao. Y no hay nada puntual, simplemente sentíamos que teníamos que trocar, en algunos casos por necesidad. Recién hoy nos enteramos de que Alan no podía jugar el juego. Entonces tuvimos que armar la dupla de zagueiro Sabino-Ruan, pero también fuimos practicando en estos días con ellos. No hay un motivo puntual por el cual trocamos. Por supuesto que sentíamos que los que jugaron merecían una oportunidad. Y lo que acontece ahora en estas últimas semanas o en los últimos 2 meses, lo que va a acontecer es que se incrementa una competencia interna, porque al haber más entrenamientos uno puede evaluar el nivel de los jugadores. Cuando uno juega juega cada 4 días o 3 días, es muy difícil evaluar el rendimiento del jugador. Es simplemente trocar sin tantos fundamentos. Ahora con entrenamiento es más importante la competencia interna, y eso hace que yo pueda tomar decisiones. De todas maneras, ¿cuántos puntos tenemos ahora en el 50, no? Yo quiero destacar un poco el rendimiento del equipo. Fue bueno. Creo que se está haciendo un buen Brasileirao con un objetivo de clasificar a la Copa Internacional, por supuesto, Libertadores. Un poco en comparación con el año 2023, en el Brasileirao a esta altura, hoy tenemos 11 puntos más. 11 puntos más. Entonces, esto es una buena noticia para São Paulo, para los jugadores. Tener 11 puntos más en el Brasileirao a esta misma altura que el 2023 es una buena noticia. Es que algo se está haciendo bien, que hay un buen plantel, que hay una buena conducción de parte de los dirigentes, por supuesto de todo el staff también, pero por sobre todo de los jugadores. Muestra una mejoría. Después está claro que falta mucho, pero
hay que seguir trabajando, hay que seguir compitiendo internamente para después tratar de ganar el partido de turno, pero me gustó el rendimiento del equipo y repito, se está haciendo un buen brasilerado que esperemos que culmine con un ingresso a la Copa Libertadores. Luiz, boa noite. Acho que está bem claro essa questão da boa campanha que o São Paulo faz no Campeonato Brasileiro com relação aos últimos anos e do seu trabalho. Parece que depois da eliminação na Copa Libertadores ficou muito evidente que psicologicamente vocês foram afetados por essa eliminação. Até depois do jogo contra o Corinthians você se mostrou ainda muito abatido, um pouco contra o Cuiabá ainda. Esses dias de data FIFA, além dos ajustes táticos que você pôde fazer no time, foram importantes também para um ajuste psicológico tal de uma retomada dessa parte psicológica do time do São Paulo? No sabría decir si fue una melhora psicológica, una melhora táctica, una melhora individual, una melhora colectiva. Yo creo eu acredito que dentro de un campeonato o un torneo tan longo, de 38 fechas, creo que vamos 30, pasás por todos los estadios, pasás por todas las situaciones en donde oscila jogos buenos, jogos no tan buenos, jogos que jugás mal y ganás, jogos que jugás bien y perdés, jogos que jugás como hoy y ganás merecidamente. Y cuando acontece algo positivo o acontece algo negativo en cuanto a resultado o rendimiento, no hay una sola explicación, no hay un solo motivo. Y se me hace difícil, muy difícil, quedarme enganchado sobre lo que aconteció. O sea, quedarme pensando, rizando el rizo, le llamo yo, rizando el rizo. Dar vueltas sobre una misma situación en un campeonato tan longo y tan competitivo no es saludable para nadie, ni para los jugadores, que cuando ganan parecieran los mejores y cuando pierden pareciera que son los peores, ni para cualquiera de nosotros que estamos trabajando. Por eso ponía esta situación de acumulación de puntos entre un torneo y otro, ¿no? Y porque también competimos y bien, de buena manera, en las Copa Brasil y Copa Libertadores. Entonces, valoro hasta aquí lo que han hecho los jugadores, principalmente los jugadores. Por supuesto que quedan 8 fechas más y hay que seguir trabajando y hay que seguir creciendo y como falé recién, el tener más días de entrenamiento me permite generar una competencia interna importante. Al no estar jugando cada 3-4 días, entonces esos días que tenemos de entrenamiento me permite ver jugadores. Yo hice un amistoso, no me acuerdo el equipo que jugamos el amistoso. Bueno, y en ese juego jugó Galopo, jugó Néstor, jugó Eric, jugó William de 9, porque hoy no aconteció nada con Caleri en cuanto a lesiones y demás, pero ¿qué pasaba si Caleri tenía una molestia o algo? Yo tenía que poner un jugador de 9 porque Andrés estaba suspendido. Entonces, el tener más entrenamiento, más tiempo, no solo me permite estar bien de acá, sino también que ellos compitan y yo ver qué jugador lo noto bien. El hecho de que haya jugado Eric es porque en el amistoso jugó muy bien. Entonces eso me impulsó a mí a ponerlo hoy. Y bueno, eso creo que es el contexto más que un punto de decir jugamos mejor por esto. Creo que hay mucho motivo por el cual hoy rendimos de buena manera, ¿no? Bom dia, boa noite. Nos últimos 10 dias, depois da derrota para o Cuiabá, principalmente, né, as eliminações e a derrota para o Cuiabá, os últimos 10 dias foram recheados de algumas especulações sobre a sua situação no São Paulo, sua relação com a diretoria.
Até foi noticiado uma reunião que você teria tido com o presidente Júlio Casares no começo da semana passada, para que ele te desse mais tranquilidade. Mas eu queria saber como é que você está se sentindo no São Paulo hoje. Você se sente de fato respaldado? Foram só especulações mesmo que... Yo me siento muy feliz aquí en Sao Paulo. Yo tengo claro que los entrenadores siempre vamos de juego en juego, más allá de los contratos extensos que podamos tener. Yo he hablado con Julio en su momento, hablo con Carlos, con Rui, con Nelson, con todo, con Muricy, por supuesto con Milton. A mí siempre me ha mostrado tranquilidad y por supuesto cuando perdemos, perdemos todos y cuando se gana, ganamos todos. Lo que hay que tener claridad para analizar la situación de qué rendimiento tuvimos en la Copa, qué rendimiento tuvimos en la Copa Brasil, en la Copa Libertadores, qué rendimiento estamos teniendo actualmente en el Brasileirão. Entonces poniendo todo sobre la mesa y haciendo un análisis profesional, un análisis, diría, lo más objetivo posible, termina siendo lo más saludable para todos. ¿Por qué? Porque podemos corregir cosas o podemos confiar en lo que estamos haciendo. Entonces, como falé recién, si el equipo va quinto en el Brasileirão y con una buena puntuación, me parece que hay que reconocer el andar y el rendimiento de los jugadores. Después te va a tocar en el Brasileirão ganar, perder, pero actualmente los números indican que se está haciendo un buen Brasileirão y que hay que seguir por ese camino, ¿no? Boa noite, Zubeldia, Lincoln Oliveira, do BTB Esportes. Nessa segunda-feira, as ligas europeias, principais ligas europeias, e a FIFPro, Sindicato Internacional dos Jogadores, denunciou a FIFA por um abuso no calendário mundial. O São Paulo tem sofrido com muitos desgastes dos jogadores, também com ausências como Jamal Lewis, Bobadilla, Ferrarese, por convocações para a seleção. Você que já treinou o Alavés também da Espanha, você sente que lá na Europa, lá fora, tem uma união maior das ligas e dos clubes para ter um calendário melhor? E aqui, não só no Brasil, mas na América do Sul, em geral, falta um pouco largar o ego e deixar o egoísmo de lado, já que os clubes pensam muito no próprio umbigo, e resolverem entrar em conjunto para tentar também um calendário melhor, não só aqui no Brasil, mas na América do Sul também? Sobre el calendario, ¿no? No me gusta falar mucho de aquí porque no llevo mucho tiempo, entonces estar falando sobre el calendario del Brasileirão siento que le puedo faltar respeto, ¿no? Pero a mí me gusta jugar mucho en el año. Soy de los que piensa que hay que jugar mucho, pero no exagerar esa situación por la salud de los jugadores. Lo que pasa es que a veces acontece de que comparamos una liga de Sudamérica con Europa y nos olvidamos que, por ejemplo, Brasil como país es mucho más largo, mucho más grande. E nos olvidamos de los recorridos. Muito bem, tá aí o Zubeldia, hein? Gosta de jogar muito, mas até para quem gosta de jogar muito aqui é demais. Falou que agora pode jogar uma vez por semana, treinar e fazer disputa entre os jogadores. Ô, Birner, olha o post aí lá nas redes sociais do São Paulo, hein? Sorrindo, ó. Vamos, tricolor! Quem falou em fritura? Quem falou em fritura, né? Imagina, ele tá feliz, tá contente, olha lá, tá tudo bem. Aqui a gente não frita ninguém. Falar uma coisa. Se ele sobreviver a essa situação como técnico do São Paulo até o final do ano, não. Tá bom, Birner, todo mundo já entendeu. Não vai gostar, eu acho. Roda uma tela aí com os números do jogo, vamos lá.
47% de posse, o Vasco teve mais, 53%. São Paulo finalizou 13 vezes, o Vasco 9, grandes chances, 4-3 São Paulo. 26 ações na área rival do São Paulo, 16 do Vasco, mas as finalizações do São Paulo foram muito, mas muito mais perigosas. Muito obrigado ao Data ESPN pelos números que mandou mais O pessoal do Data ESPN te ama, embora você desdenhe desse povo. Embora você... Volta pra cá. Mas números são professor Calçado. Paradinha, a gente volta já para encerrar o Linha de Passe. Tá aí, galera. São Paulo que ontem venceu o Vasco por 3-0, uma grande vitória. Jogou uma boa partida. O Lucas fez 2 gols. O Lucas foi um dos melhores em campo, melhor, né? Marcando 2 gols. Luciano também marcou. Caleri não fez gol, mas deu assistência. Foi uma grande atuação ontem. São Paulo dando uma resposta aí para o seu torcedor, que não estava contente com o desempenho antes da paralisação. O São Paulo tinha perdido, mas já se recuperando e conquistando essa vitória muito importante. Está vivo ali na briga por uma vaga direta na Libertadores do próximo ano. Uma vaga direta na Libertadores. Uma vitória importante demais, né? Para dar confiança para a sequência dos próximos jogos. O Zubeldia, que estava essa questão e ele pressionado, mas ele vai seguir. O São Paulo conquistou um excelente resultado e agora é focar nos próximos jogos. A próxima partida contra o Criciúma. São Paulo, esse jogo de ontem, o São Paulo era o mandante, mas foi no Brinco de Ouro. Agora é aguardar, né, as próximas partidas. Foi um resultado muito importante, 3 pontos muito importantes também, até porque os outros times que estão ali mais embaixo, né, o Internacional, o Bahia, vão jogar, mas o São Paulo já fez o dever de casa, venceu, conquistou aí os 3 pontos, está 1 ponto do Flamengo, que joga hoje contra o Fluminense. Flamengo tropeçar, o São Paulo fica ali a 1 ponto do Flamengo, né, muito próximo do G4. Mas com a vitória de ontem, né, abriu uma vantagem de 4 pontos para o Internacional. Vamos aguardar, né, os próximos jogos. O São Paulo fez o seu dever, venceu, jogando muito bem. Uma vitória importante para dar moral, confiança para a sequência dos próximos jogos. Bora dar uma olhada aqui na tabela do Brasileirão. O São Paulo, que no momento é o 5º colocado com 50 pontos. Próximo adversário, o Criciúma, jogo fora de casa. O São Paulo tem 50 pontos. O Flamengo, que é o primeiro time no G4, tem 51. Próximo adversário, Criciúma, fora de casa. Depois o São Paulo joga contra... Depois do Criciúma, o São Paulo joga contra o Bahia, esse jogo fora de casa, lá na Fonte Nova. Depois joga com o Atlético Paranaense, esse jogo em casa. E o São Paulo, depois do Atlético, na 34ª rodada, joga com o Bragantino fora de casa. Essa é a sequência aí do São Paulo no Brasileiro. O objetivo principal é buscar a vaga no G4, né, a classificação direto para a Libertadores de 2025. São Paulo fecha o Brasileiro jogando contra o Botafogo, dia 8/12. Esses jogos, eu vi uma notícia hoje, né, que alguns jogos do Botafogo do Brasileiro podem ser até adiados em caso de uma classificação do Botafogo para a final da Libertadores, mas vamos aguardar, né? Essa é a sequência aí do São Paulo, que fecha o Brasileirão contra o Botafogo, dia 8/12. Vamos aguardar. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o like para fortalecer, valeu e até a próxima, galera.